Fala, meu parceiro rubro-negro, vamos estar comentando aí, né? Vamos repercutir aí a entrevista do nosso chefe do departamento médico, o doutor Márcio Tanuri, que esclareceu algumas situações aí que eu estava tentando dialogar com vocês aí, né? Vamos estar comentando aí também sobre a questão da renovação de contrato do Neneca. O Flamengo bateu o recorde de seguidores no Twitter, no MP984 e várias outras situações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, desfalque no Flamengo, assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho logo aqui embaixo, meu camarada. Inscrever-se, amassa esse botão, por gente, amassa esse botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino, muito importante mesmo a sua inscrição aqui pro canal Mengão Melhor. Me segue no Twitter, me segue no Instagram, vou deixar os dois links para as duas redes aqui no primeiro comentário fixado no vídeo. Fechou? Tranquilidade, meu velho? Então toca aí. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, né? E já aviso aqui para vocês que Rodrigo Caio e Arrascaeta são desfalques contra o Corinthians, não serão nem relacionados para essa partida. O Rodrigo Caio tem um desgaste muscular muito grande, até porque ele jogou pela seleção brasileira na terça-feira, né? O Marquinhos, que é o zagueiro titular da seleção, teve uma lesão logo no início do jogo, e aí teve que entrar o Rodrigo Caio, então ele ainda está com desgaste muscular e não viaja para São Paulo para enfrentar a gambazada. O Arrascaeta, né, que a seleção uruguaia nos entregou quebrado, né, lesionado, falando melhor, ele tem uma lesão muscular, é de grau leve, inclusive ele fez algumas atividades com a bola, a Flá TV, o Twitter do Flamengo, as redes sociais do Flamengo postaram alguns movimentos do Arrascaeta com a bola, tocando a bola, chutando a bola, mas algo bem leve assim, né? É uma espécie ali para ele se habituar, né? Para ele ficar parado ali sem fazer nada. Então ele já está fazendo o devido tratamento para voltar. O Everton Ribeiro, apesar do susto que ele nos deu ontem, né? Eu passei essa informação aqui. O Flamengo divulgou hoje mais cedo que não foi necessário nem fazer exame em relação ao Everton Ribeiro. Ele está se sentindo bem, mas é claro e é evidente que ele está com um desgaste muscular absurdo, porque ele jogou pela seleção brasileira, depois ele viajou cerca de 3.000 quilômetros, ou então até mais, para voltar aqui pro Rio de Janeiro, né? E aí ele jogou um tempo pela seleção também, jogou ontem, é uma maior loucura essa maratona que o Flamengo está vivendo, e a diretoria do Flamengo tem culpa disso, hein? Uma coisa que a gente não fala aqui, vem cá, porque eu já falei no outro vídeo, vou falar de novo. Por que o jogo do São Paulo na primeira rodada contra o Goiás não foi realizado também? Por que só o jogo do Flamengo foi realizado? Ah, porque o São Paulo jogou Copa do Brasil. Não interessa. Por que eles não estão jogando hoje, 48 horas depois? Por que o jogo do Flamengo foi o mais recente que foi adiado, aconteceu antes do que o jogo adiado do Atlético Mineiro, do que o jogo adiado contra o São Paulo? Eu quero saber se esses times também vão jogar no intervalo de 48 horas. Porque senão a diretoria do Flamengo engoliu mosca. Né? Engoliram mosca. Vamos ficar atento aí. Se não jogar com intervalo de 48 horas, vou soltar o sarrafo aqui no canal. Já vou avisando. Agora, repercutindo a entrevista do Márcio Tanuri. Tanuri diz que, sabidamente, o período de maior cansaço é 48 horas após a atividade. Isso a gente já vem aqui falando no canal. Estudos fisiológicos indicam que o auge do cansaço do atleta é 48 horas depois da sua atividade em alta intensidade. No caso, é o jogo de futebol. Ou seja, o atleta jogou na terça. Na quarta ele vai ter um cansaço. E na quinta, que é 48 horas depois do jogo da terça, ele vai ter o seu ápice, o seu pico, o seu auge do cansaço. Isso não sou eu que estou inventando. São estudos fisiológicos que indicam isso. A ciência indica isso. Aí ele fala aqui: o público tem que entender que não teve dia nenhum que pudesse treinar. Nessa maratona de jogos, você tem um desgaste maior e tempo curto para recuperar.
E ele comentou sobre o Pedro aqui também, que tem muita gente criticando aí, muitos médicos, fisiologistas, que inclusive estavam na transmissão de ontem, criticando a substituição do Pedro. E ele falou que isso quem está falando é o chefe do departamento médico do Flamengo. Quem quiser ver a entrevista, só ir lá no Twitter do Flamengo. Acredito que o Flamengo também colocou na Flá TV, no YouTube. Tanuri sobre Pedro. Por mais que ele estava se sentindo bem, que queria jogar, ele vem mostrando sinais bioquímicos, imagens termográficas, onde a gente sabe que existe um risco. A gente administra isso. Ou seja, ele está dizendo que se o Pedro jogasse mais 45 minutos, a possibilidade do Pedro vir a ter uma lesão era enorme. Ou seja, nós poderíamos perder o Pedro contra o Corinthians, poderíamos perder o Pedro contra o Internacional, contra o Júnior Barranquilla, contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo em casa e vários jogos aí, porque lesão muscular, vocês sabem como é que é. Haja visto que o Pedro Rocha está um bom tempo fora e não voltou desde aquele jogo que o Flamengo meteu 5-3 no Bahia, ó. Já faz muito tempo isso. E para aqueles que estão falando que eu estou passando pano, eu sei que o Domi tem seus erros e eu venho aqui e critico. Tanto é que eu já chamei o Domi aqui de Abel Catalão, mas nós não podemos ser injustos. Nós temos que analisar, para a gente fazer uma análise do que está acontecendo com o Flamengo hoje, nós temos que ver todo o contexto. A gente não pode simplesmente escolher um bucha e tacar pedra nele. Isso eu não vou fazer aqui no canal. Vou tentar fazer uma análise fria, é claro que pós-jogo não dá para fazer porque eu estou no calor da emoção, mas analisando todo o contexto, que é esse aqui que o médico do Flamengo está explicando. E ele falou aqui também, diante de tudo isso, quando a gente vê o nosso percentual de aproveitamento, de nos últimos 15 pontos a gente ter pontuado 13, eu particularmente acho que a gente teve sucesso nessa estratégia. Exatamente. Nos últimos 15 pontos, o Flamengo venceu 13. Ou seja, é um bom aproveitamento. Não é um aproveitamento ruim. O Flamengo teve desfalque por convocações. O Flamengo teve desfalques por lesões. O Flamengo teve 19 jogadores infectados pela Covid. O Flamengo foi o único time do futebol brasileiro a jogar 5 jogos em 12 dias. O Domi não teve tempo para treinar esse. Então não tem essa de esquema tático, porque ele não teve tempo para treinar. E mesmo assim, nós conquistamos 13 pontos dos 15 possíveis e estamos classificados antecipadamente para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Coisa que nos últimos anos a gente passava perrengue para conseguir. Inclusive no ano passado, quando o nosso treinador era o Abel Braga. Então assim, se você quer ficar reclamando e dizer que tudo tá uma merda, tudo tá uma bosta, que o Flamengo não vai ganhar nada, isso é um direito seu. Mas eu também tenho o direito de eu, como rubro-negro, acreditar no meu time, fazer as críticas que eu acho que tem que se fazer sim ao trabalho do Domenech, porque ele erra demais, ele erra muito. Tanto é que eu acho que o Ramon poderia ter jogado no lugar do René ontem, porque acredito que seja um atleta mais ofensivo que o René. O René é um lateral defensivo, tá claro isso. Ele não deu profundidade ao time do Flamengo ontem, mas só que a gente tem que analisar todo o contexto. A gente não pode pegar um bucho e tacar pedra. Eu analiso todo o contexto. Pelo menos é o que eu faço aqui e é a minha opinião. Se você discorda, tudo bem. Não tem nenhum problema nisso. Acho que a discordância enriquece o debate. Né? Nesse momento nós temos um tríplice empate. O primeiro colocado tem 31 pontos, o segundo colocado tem 31 pontos e o Flamengo tem 31 pontos. Então, gente, tá longe das coisas estarem perdidas. E eu acredito na vitória do Flamengo contra o Corinthians e vou acreditar até o último minuto, porque eu acredito que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Eu acredito nisso. Tá? Eu sou rubro-negro pra caramba, assim como todos vocês. E eu acredito que nós, com Covid, com gramado ruim, com desfalque para a seleção, que para mim isso é o maior absurdo que tem, com tudo, com lesão, nós venceremos todas as adversidades e vamos ser campeões brasileiros, porque eu acredito no meu time. Eu acredito no Flamengo.
Pelo menos é a minha opinião. Se tiver que criticar o Domi, eu vou criticar. Mas nesse momento, eu acho que a gente tem que analisar todo o contexto. Não tem como a gente mirar uma coisinha e falar disso. Pelo menos é a minha opinião. Bom, comentando agora sobre o Twitter, o Flamengo chegou à incrível marca de 7 milhões de seguidores no Twitter. É o maior clube da América do Sul no quesito Twitter e em todos os quesitos, na minha opinião. É o clube de maior engajamento nas redes sociais na América do Sul e é o maior clube brasileiro com mais seguidores no Twitter e em todas as redes sociais, evidente. O nosso querido goleiro Neneca, né, já negocia a renovação de contrato com o Flamengo e tem que renovar mesmo, o que o Neneca tá agarrando é algo absurdo, né? O cara tá pegando todas as bolas. E comentando aí sobre a querida MP984, a MP caducou, como a gente já vinha conversando aqui com vocês. O Mauro César Pereira andou publicando algumas informações no blog dele do UOL dizendo que essa MP iria caducar e o Mauro tem contatos de Brasília e não deu outra. O seu Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília, caducou a MP e acho que era claro e evidente que isso ia acontecer. É claro que eles vão atender os interesses da Rede Globo, né? Até porque, né? Enfim, e os clubes não engajaram. Não adianta, gente, olha só, não adianta. Por isso que eu falei que os clubes tinham que negociar em bloco. Não adianta o Flamengo sozinho abrir os braços e levar todo mundo no braço. Isso não vai acontecer. Para uma situação dessa passar, uma MP dessa passar, todos os clubes têm que se unir em prol disso. Se Corinthians não entrar, se Grêmio não entrar, se Internacional... O Internacional saiu depois. Se Fluminense não entrar, se Botafogo não entrar... Se todos os clubes não entrarem, não tem jeito. Não vai colar. Todos os clubes do futebol brasileiro deveriam estar engajados nessa causa. Não estão. Aí depois também não me venha dizer que o Flamengo tem que ajudar clube X e clube Y. Até porque aqui no futebol brasileiro a gente sabe como funciona. É cada um por si. Né? Enfim, essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, me segue no Twitter, Mengão Melhor, e me segue no Instagram, mengão.melhor. Vou deixar aqui embaixo, às vezes eu esqueço, né? Mas vou deixar aqui no primeiro comentário fixado no vídeo os dois links para as duas redes. Fechou, meu parceiro? Tamo junto, saudações rubro-negras.